Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje a igreja celebra, no dia 9 de novembro, a dedicação da Basílica do Latrão. Celebrar essa festa é voltar, recordar, segundo uma tradição que remonta ao século XII, celebra-se neste dia o aniversário da dedicação da Basílica do Latrão, construída pelo imperador Constantino, no terreno da antiga casa de sua esposa, que foi dedicada ao Papa Silvestre I. Inicialmente foi uma festa exclusivamente da cidade de Roma, onde os cristãos começaram a celebrar ali os sacramentos ao Senhor. Mais tarde, estendeu-se à igreja de rito romano, com o fim de honrar a basílica, que é chamada mãe e cabeça de todas as igrejas. E como sinal de amor e unidade para com a cátedra de Pedro, que, como escreveu Santo Inácio de Antioquia, preside a Assembleia Universal da Caridade. Ou seja, essa igreja foi dedicada ao Senhor e ali foi colocada a cátedra, ou seja, a cadeira de mestre, de pastor do Papa, mostrando que aquela igreja é a mãe de todas as igrejas. E isso foi feito exatamente para demonstrar que aquilo que era mundano, ao ser convertido a Cristo, se torna santo. Nós podemos ver que o evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 2, versos do 13 ao 32. É o evangelho onde Jesus faz a purificação do templo. Essa purificação do templo que o evangelho apresenta hoje remonta para nós a purificação da antiga residência da esposa do imperador e converte aí na igreja, a igreja do Latrão, a igreja que é a mãe, a cabeça de todas as igrejas. O evangelho diz: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que as Escrituras diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Ou seja, meus irmãos, celebrar a dedicação da Basílica do Latrão é celebrar exatamente isso, a purificação. A purificação que foi feita naquele lugar, naquele terreno. Aquele local que era antes um local dedicado ao paganismo, dedicado às coisas do mundo, dedicado às coisas profanas, torna-se agora lugar de santidade, casa de Deus, habitação de Deus. Como assim, Denis? Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, disse o apóstolo São Santo Estevão, quando estava sendo morto em Atos dos Apóstolos. Mas ali habita, entre aspas, o Papa, aquele que ficou como pastor da Igreja Universal. E habitando ali, sendo ali a sua cátedra, ele faz daquele lugar habitação de Deus, porque ele é representante, ele é o sumo pontífice, ou seja, aquele que faz as vezes de Cristo aqui no mundo. E assim nós podemos ver dali, da mãe de todas as igrejas, sair os ensinamentos para a unidade de todas as igrejas particulares, de todas as dioceses espalhadas no mundo inteiro. E o mais importante, Jesus vai mostrar que no final do Evangelho, aquele templo que ele havia purificado físico era
um símbolo, uma imagem, uma tipologia do seu próprio corpo, que iria ser, entre aspas, profanado, né? Quando eu digo profanado, não que nada atingisse Jesus, porque Jesus nunca se tornou impuro. Jesus era santo, é santo e continua santo, como diz o Apocalipse, santo, santo, santo. Mas, simbolicamente, profanaram Jesus, né? Tornaram Jesus alguém que foi maldito. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, vai dizer que Cristo se fez maldição, porque tornou-se maldição para nós, no sentido de que estava escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, Cristo foi, entre aspas, podemos assim dizer, profanado, como é que eu posso dizer, manchado, agredido, espancado, né, envergonhado. E ali, depois, ao ressuscitar, demonstra o seu senhorio sobre todas as coisas. Então nós podemos ver que nós também, não como Cristo, porque Cristo sempre foi santo, mas nós estávamos lançados no pecado. E Cristo, com sua morte e ressurreição, nos arranca do pecado, nos tira do pecado, nos santifica, nos purifica, e nós passamos a nos tornar a habitação de Deus. Então, é um pouco complicado falar dessa reconstrução do templo, ou seja, desta ressurreição de Cristo, que templo esse que foi profanado, que foi vilipendiado pelos pagãos. Mas, ao ressuscitar, Cristo demonstra o seu senhorio e a sua santidade. Assim também ele faz conosco, que fomos profanados, vilipendiados pelo demônio. E, ao morrermos nele e ressuscitarmos nele pelo batismo, nos tornamos casa de Deus, habitação de Deus, lugar santo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.